Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo a mais um Papo Espírita. Hoje nós temos um Papo Espírita especial. Normalmente, o Papo Espírita programa a live quinzenal do Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Acontece no segundo e no quarto domingo de cada mês. Mas hoje ele é especial. Por quê? Porque nesta data, 30 e 31 de março, dois acontecimentos abalaram o mundo. 21 anos os separam. E o título do nosso Papo Espírita é De Hydesville, Allan Kardec. 21 anos que abalaram o mundo. O fato primeiro aconteceu no dia 30 de março de 1848 e os 21 anos encerram no dia 31 de março de 1869. Vamos analisar o primeiro fato. 31 de março de 1848. A comunicação entre encarnados e desencarnados sempre aconteceu na história da humanidade. Tanto que no Livro dos Espíritos, Kardec questiona a influência dos espíritos em nossos atos, e eles respondem que a influência é tão grande a ponto que são eles que nos governam. Então, toda a história da humanidade, desde a pré-história, o homem das cavernas, a antiguidade, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, os espíritos sempre estiveram em contato com a humanidade. Só que, até 31 de março de 1848, a comunicação com os espíritos era reservada. Na maioria das vezes, era feita no recinto dos templos, só que a humanidade, chegando a uma época em que deveria se cumprir o que Jesus prometeu há 2000 anos atrás, que na época apropriada mandaria o Consolador prometido, e eis que ele surge, a partir do momento em que as comunicações entre os dois planos da existência, encarnados e desencarnadas, se tornaram públicas, a partir da cidade de Hydesville, nos Estados Unidos. Numa tosca cabana, residia uma família protestante, composta do pai, John Fox, sua mulher, Margaret, e as filhas menores, também Margaret, Catherine, chamada de Kate. E nessa cabana, onde eles moravam, ela tinha fama de ser mal-assombrada. E depois que as meninas Kate e Margaret entraram em contato com um espírito que havia sido morto ali, era um mascate, um vendedor ambulante, estabeleceram uma comunicação com eles. Esse fenômeno foi investigado nos Estados Unidos e foi confirmada a sua veracidade, e a partir dali, a comunicação entre os dois planos da existência tomou conta do mundo. América, Europa, Ásia. Os espíritos começaram a se comunicar e nos trazer a sua mensagem. E, a partir desse fenômeno, que um pedagogo francês, Hipólito Léon Denisard Ribeiro, que depois iria tomar o pseudônimo de Allan Kardec, se interessa pelos acontecimentos. Aquilo que era brincadeira, que era entretenimento,
nos salões da França, Inglaterra, Áustria, Alemanha, Rússia. Para Allan Kardec, descobriu ali que poderia arguir, fazer perguntas aos espíritos sobre os temas mais importantes da humanidade. De onde nós viemos, para onde nós vamos, por que sofremos, por que Deus muitas vezes parece injusto, dando a felicidade para uns, a dor para os outros. Enfim, Kardec começou a questionar estes fenômenos. Ele que já era um pedagogo francês, com uma vasta edição de livros, tinha cumprido a sua primeira missão. A primeira missão deste valoroso espírito que nós chamamos de Allan Kardec, pseudônimo que ele utilizou para codificar a doutrina espírita, com Hipólito Léon Denisard Ribeiro, pedagogo francês, ele, desde cedo, se dedicou à educação, junto com a sua esposa, Amélie Gabrielle Baudet, criou a primeira escola na França para mulheres, para jovens, que até então a educação era um privilégio dos homens. Ele, já compreendendo a igualdade antes de conhecer a opinião dos espíritos entre os sexos, criou e manteve por algum tempo uma escola para jovens. Mas, no seu trabalho, ele divulgou, lançou várias obras didáticas. Por exemplo, em 1828, ele que nasceu em 1804, com 24 anos, lança o livro chamado Plano Proposto para a Melhoria da Instrução Pública. Ele também escreveu diversos livros pedagógicos, e entre eles nós podemos citar, ainda em 1824, Curso Prático de Aritmética segundo o método de Pestalozzi, para os dos professores, mães de família, com modificações. Lança também, em 1828, Plano Proposto para a Melhoria da Instrução Pública. O livro esse foi coroado pela Academia Real de Arras. Em 1831, a Gramática Francesa Clássica. Ainda em 1831, lançou qual o sistema de estudo mais consentâneo com as necessidades da época. Em 1846, modelo dos exames para os títulos de capacidade, soluções racionais de questões e manual de exames de aritmética e geometria. Em 1848, lança o Catecismo Gramatical da Língua Francesa. Em 1849, Programa de Cursos Ordinários de Química, Física e Astronomia e Fisiologia. Em 1849, Ditados Normais dos Exames da Municipalidade de Sorbonne. Também em 1849, Ditados Especiais sobre as Dificuldades Ortográficas. Aqui, nós já percebemos que, em 25 anos, Kardec lançou inúmeras obras, cumpriu com louvor a sua primeira missão, que era um treinamento para a sua segunda missão. A segunda missão iniciou quando ele,
conhecendo o fenômeno das mesas girantes, inicialmente ele fica cético, mas depois, ao observar os fenômenos, ele compreende que uma mesa não podia ter inteligência para responder perguntas. Então, ele chega à conclusão que havia algo mais. Havia alguém que comandava essa mesa para responder às perguntas, e ele começa a fazer as suas perguntas para que, no dia 18 de abril de 1857, tinha início, tinha continuidade a sua segunda missão, que exigiu dele muito trabalho, muito devotamento, muita estrutura moral e uma profunda percepção dos fatos, que era testemunha, e que aqueles testemunhos, que eram inicialmente aparentemente fúteis, iria revolucionar a filosofia, a ciência e também a moral. Porque, diz Allan Kardec, palavras textuais suas, dei-lhe todo o meu tempo, sacrifiquei o meu repouso, minha saúde, porque diante de minha saúde estava o futuro que eu precisava descrever, com letras irrecusáveis e também irrefutáveis. Então, no dia 18 de abril de 1857, lança em Paris o Livro dos Espíritos. Na sua primeira edição, com 501 perguntas e respostas, onde Allan Kardec questiona e os espíritos respondem e nos apresenta os pontos fundamentais do espiritismo, que ele mesmo define como sendo a ciência que estuda a origem, os destinos, bem como as relações dos espíritos com o mundo corporal. Ou seja, Allan Kardec pergunta sobre o universo, sobre a nossa criação, a nossa vida e também sobre o nosso futuro. E nos apresenta no Livro dos Espíritos os 5 pontos fundamentais do Espiritismo: a existência de Deus, que ele define como sendo a inteligência suprema, a causa primária da humanidade, o grande arquiteto do universo. Nos apresenta o segundo ponto fundamental, a existência e a imortalidade do espírito. Nós somos imortais. Vivemos em um corpo de carne, nos desfazemos dele como trocamos de roupa e continuamos vivendo entre a espiritualidade, ou seja, desencarnado e encarnado. E esse processo, Allan Kardec nos traz o terceiro ponto fundamental da doutrina, que é a reencarnação. A reencarnação não é invenção dos espíritas, não. A reencarnação sempre esteve presente, o conhecimento a respeito dela, durante toda a história da humanidade. Os próprios judeus acreditavam que a reencarnação com o nome de ressurreição. E então, Allan Kardec apresenta para o mundo aquilo que eu chamo de a maior e melhor mostra do amor de Deus por nós. Por quê? Está lá no Livro dos Espíritos. Deus cria os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem conhecimento.
E, a partir dali, nós vamos evoluindo. Passamos pelo reino mineral, evoluímos para o reino vegetal, evoluímos mais uma vez para o reino animal, e hoje nós estamos no reino nominal. Quando aqui chegamos, vindos do reino animal, nós adquirimos o livre-arbítrio, ou seja, a capacidade de tomar decisões, só que com essa capacidade vem as consequências dos nossos atos. Somos responsáveis pelas ações, mas também somos responsáveis pelas consequências dessas ações. E depois, Allan Kardec nos apresenta o quarto ponto fundamental da doutrina espírita, que é a comunicação entre os dois planos da existência. Dizem os espíritos que o plano primordial é o mundo espiritual. E de lá saímos através da reencarnação para colocar em prática o nosso aprendizado na parte espiritual, e assim ficamos. Vivemos, morremos, renascemos ainda e seguimos em frente, com destino à nossa felicidade. E chegamos ao quinto ponto fundamental da doutrina espírita. O homem, com a sua pequenez, acreditava que a Terra era o centro do universo. Depois mudou um pouco esse conceito, achou que era o Sol, que era o centro do universo. Muitos deram a vida porque diziam que nem o Sol nem a Terra era o centro do universo, como Giordano Bruno. Galileu Galilei teve que abjurar, porque, como disse Jesus, há 2000 anos, na casa do Pai há muitas moradas. Significa que Deus não iria criar o elemento inteligente somente aqui na Sistema Solar, e todos os demais planetas do nosso Sistema Solar são habitados por espíritos, assim como o restante da nossa galáxia Via Láctea, e também todo o universo. E a partir desses pontos principais, que estão lá no Livro dos Espíritos, Allan Kardec nos traz a sua segunda obra, que é o Livro dos Médiuns, a partir da compreensão que existem dois planos da existência. É natural que tivéssemos um manual de como nos comunicar com os espíritos. Então, no desdobramento da codificação do Livro dos Espíritos, de cada parte do Livro dos Espíritos, Allan Kardec retira uma outra obra. E então vem o Livro dos Médiuns, que nos ensina como nos comunicar eficientemente com os espíritos. Depois, sendo também uma filosofia de consequências morais, Allan Kardec nos reapresenta, porque havíamos esquecido, as lições de Jesus, ou seja, seu ensinamento moral. A passagem de Jesus pode ser questionada. Os atos da sua vida podem ser questionados, os milagres podem ser questionados, mas a parte moral, o código de amor que Jesus nos lega, esse é válido não só aqui na Terra, mas também em todo o universo. Mas como, à medida que o tempo foi passando, o ensinamento moral de Jesus muitas vezes foi deturpado, havia necessidade dele voltar à sua simplicidade. Então, Allan Kardec nos traz a terceira obra, o Evangelho segundo o Espiritismo.
é aquela obra que nos toca o coração. Por quê? Quando nós estamos com dificuldade, basta abrir o Evangelho aleatoriamente e ali tem uma dica de Jesus, através de Allan Kardec, para quê? Para que a gente continue na nossa jornada. A quarta obra, ela é chamada de O Céu e o Inferno, porque é uma consequência da reencarnação. Com a reencarnação, nós adquirimos o livre-arbítrio, mas o livre-arbítrio também nos dá o quê? A responsabilidade sobre os nossos atos. Então, Allan Kardec analisa no Céu e Inferno a justiça divina, que é perfeita. A justiça humana é imperfeita. A gente analisa durante a história da humanidade, a gente percebe que a justiça humana vai evoluindo de acordo com a civilização. Mas a justiça de Deus é perfeita. Tanto que no Código Penal da Vida Futura, que se encontra no Céu e Inferno, Allan Kardec sintetiza o Código Penal em como a cada um segundo suas obras. Tudo que nós fazemos de bom ou de mal tem suas consequências. E lá nós encontramos também o depoimento dos espíritos que viveram. Porque os espíritos nem todos estão na mesma categoria. Quando a gente analisa aqui no planeta os moradores, a gente sabe que temos pessoas boas, pessoas mais ou menos, pessoas ruins, pessoas muito ruins, assassinos, estupradores, pedófilos. E, na segunda parte do Céu e Inferno, Allan Kardec nos traz o depoimento desses espíritos que aqueles que infringiram a lei moral sofrem as consequências, e aqueles que agiram corretamente também recebem as consequências, ou seja, as benesses. E, finalmente, sendo o Espiritismo a ciência, lembra que eu disse? A definição de Allan Kardec é: Espiritismo é a ciência que estuda a origem, o destino, bem como as relações dos espíritos com o mundo corporal. Essa definição está em um livro que Kardec lançou, que é denominado O que é o Espiritismo? Que podemos dizer que é um resumo do Livro dos Espíritos, e Kardec já era um espírito antenado. Ele sabia que o mundo ia evoluir e chegaria uma hora em que a gente ia ter preguiça de ler os livros maiores, não é assim? Então, ele lançou O que é o Espiritismo para quê? Como se fosse o guia rápido para a gente compreender sobre a doutrina espírita. E sendo o Espiritismo uma ciência, ele, no quinto livro, nos apresenta a ciência espírita. Fala um pouco a respeito de Deus, sobre a formação da Terra, a evolução da Terra, e também nos traz um apanhado, nos traz a sua análise dos milagres que Jesus fez. A gente rotula o que Jesus fez de milagres porque a gente não compreende ainda toda a ciência dos espíritos mais evoluídos. Então, Kardec desmistifica os milagres, mostrando que Jesus não era um espírito bom, não. Kardec define os espíritos em três categorias: os espíritos imperfeitos, a grande maioria de nós; os bons espíritos, aqueles que nos servem de guia, o Chico Xavier, o Divaldo Pereira Franco, a Madre Teresa de Calcutá, os apóstolos; e tem aqueles que chegaram ao topo, que são os espíritos puros, do qual Jesus faz parte dessa categoria. Tanto que Deus colocou sobre seus ombros a responsabilidade de elaborar a terra e gerenciar seus destinos como governador. E os espíritos puros são o quê? São os executores das ordens de Deus para a manutenção e a evolução do universo. Então, Jesus, sendo espírito puro, detinha um conhecimento muito superior a nós, tanto que Kardec analisa na segunda parte de A Gênese. Mas Kardec precisava
de um órgão de comunicação. Lembram do nosso saudoso Abelardo Barbosa, o Chacrinha? Ele dizia que quem não se comunica se trubica. Pois é. É que Chacrinha e Allan Kardec sabiam que a comunicação era fundamental. Então, no dia 1º de janeiro de 1858, Allan Kardec lança a Revista Espírita, uma revista mensal que ele editou e pagou às suas custas, com dinheiro que arrecadava da venda de livros e dinheiro do próprio bolso. Era um órgão de comunicação da doutrina espírita, como nós hoje. Não estamos nos comunicando pelas redes sociais? Allan Kardec se comunicava através da Revista Espírita, na qual ele foi editor durante 12 anos. Era uma revista mensal. E depois, ainda necessitando da comunicação com os espíritos, ele funda a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, local onde ele continuava a questionar. E, além disso, Kardec também se preocupava com a propagação do espiritismo, tanto que lançou um livro, Viagem Espírita de 1862, onde ele relata os locais por onde passou, as cidades onde esteve e também os discursos que proferiu. Mas Kardec estava preocupado com o futuro do espiritismo, tanto que depois foi lançada, após a sua morte, no dia 31 de março de 1869, o livro Obras Póstumas, onde ele falava da sua preocupação com o futuro do espiritismo e dizia que, olha, é necessário que haja um curso de espiritismo. Para quê? Para que a gente possa aprender, conhecer mais profundamente a doutrina dos espíritos. Kardec também tinha preocupação a respeito da união entre os espíritos, porque nós temos exemplos na história da humanidade de divisão. A Igreja Católica se dividiu entre Igreja do Ocidente e do Oriente. Os protestantes também se dividiram em inúmeras seitas. Então, Kardec preocupava-se com a união dos espíritos. O que mais que nós temos aqui? Vamos falar um pouquinho a respeito do dia 18 de abril, que é a nossa data magna, podemos dizer assim, do Espiritismo. Já falamos que no dia 18 de abril de 1857 surgiu a primeira edição do Livro dos Espíritos. É considerada o marco da doutrina. E é interessante lembrar, já comentei, que a primeira edição do Livro dos Espíritos tinha 501 perguntas e respostas dos espíritos. Já a terceira edição, que foi lançada em 1860, a gente pode dizer que é um livro novo. Podemos dizer que é o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, porque ele traz 1018 perguntas e respostas e nos dá uma visão um pouco melhor, uma panorâmica um pouco melhor da doutrina espírita. Então, a partir do dia 18 de abril de 1857, que nós dissemos que é a data magna do Espiritismo, em 18 de abril de 1997, surge o primeiro selo espírita no Brasil. Lembrando, já em 1957, o centenário do aparecimento do Livro dos Espíritos. No dia 18 de abril de 1997, pela primeira vez, é comemorado o Dia dos Espíritos, graças à Lei 9.471, projeto do deputado Alberto Calvo, que instituiu o Dia do Espiritismo, e também, no dia 18 de abril de 2007, 150 anos após o lançamento do Livro dos Espíritos, que é fundado
aqui em Balneário Gaivota, no Centro Espírita Allan Kardec, fundado pela minha esposa, Clete, e por mim. Mas é interessante a gente lembrar, a respeito ainda das obras de Allan Kardec, falávamos principalmente das 5 obras principais que nós chamamos de o Pentateuco. Falamos também da Revista Espírita, falamos do que é o Espiritismo. Em 1862, Kardec lança um livro, O Espiritismo na sua expressão mais simples. É um apanhado, um resumo do que é o Espiritismo. Falamos do Viagem Espírita. Ele lançou também um resumo dos fenômenos espíritas em 1864. E após seu falecimento, já citamos que foi lançado o livro Obras Póstumas, reunindo escritos que ele não lançou. Temos também aqui no Brasil o Principiante Espírita, lançado pela editora Pensamento, e temos um livro chamado A Obsessão, que é editado pela editora O Clarim. Então, para a gente compreender um pouco mais todo o trabalho feito pelo codificador, que é objeto do nosso Papo Espírita especial, no livro Enfoques Espíritas, de Valdo Franco, psicografa o espírito Viana de Carvalho, que faz uma homenagem ao codificador, diz ele, gigantesca pela sua complexidade e difícil, graças a muitos problemas, foi a tarefa de Allan Kardec em plena metade do século XIX. Exatamente no momento em que as mentes mais esclarecidas se libertaram da imposição dogmática, dando início à era da investigação racional, com armas da pesquisa científica, quando os postulantes religiosos padeciam a pública desmoralização cultural dos seus arranjais metafísicos, ele se permitiu adentrar pelos dédalos da dúvida a fim de aplicar os recursos da época na constatação da experiência imortal. Kardec utilizou para investigar os fenômenos espíritas a ciência. É por isso que ele define o espiritismo como sendo a ciência que estuda a origem, a natureza, bem como as relações dos espíritos com o mundo corporal. Nós vemos o espiritismo, a maioria das pessoas, como uma religião. Ele é uma religião diferente das religiões conhecidas, porque não tem dogmas, não tem um corpo religioso, é simplesmente estudado. Mas, quem é Allan Kardec? Hermínio de Miranda, em um dos seus livros, ele coloca aqui, de tempos em tempos, vem da espiritualidade aquilo que eles chamam os espíritos organizadores, que vêm colocar, reunir todo o conhecimento existente, e o conhecimento a respeito da comunicação entre os dois planos da existência existia. Claro que era restrito aos tempos. Então, o que Kardec fez? Pega todo esse conhecimento e nos coloca de uma maneira simples para que a gente possa compreender, utilizando a ciência. Então, como diz Hermínio de Miranda, de tempos em tempos, vem da espiritualidade aqueles que são chamados os espíritos ordenadores, que colocam todo o conhecimento de uma maneira simples para que todos nós possamos compreender. Então, Kardec sempre respondeu às críticas com lógica dos fatos. Ele desmistificou a mediunidade, estabeleceu uma perfeita metodologia para o seu exercício, oferecendo instruções de segurança e, ao mesmo tempo, que analisava seus problemas e dificuldades, segundo um critério absolutamente justo. E hoje,
essas recomendações de Allan Kardec são seguidas pelos centros espíritas para quê? Para o desenvolvimento da humanidade e também. E olha, era um empreendimento fácil? Não. Não era fácil o empreendimento. Por quê? O campo, a humanidade, estava cheia de superstições, crendices, lendas. Paulo que se referia aos espíritos desencarnados como sendo considerados deuses, anjos ou demônios, por outros temidos e envoltos em profundas práticas de magia. Isso nós sabemos que existe até hoje. Então, Kardec nos mostrou que esses espíritos são gente como a gente, nada mais, nada menos do que iguais, melhores ou piores do que nós. Então, neste dia, neste Papo Espírita especial, nós queremos prestar a nossa homenagem a Allan Kardec. Nossas palavras seriam pequenas para traduzir o quanto nós reverenciamos, o quanto nós amamos esse espírito. Tanto que identificamos o nosso centro espírita como Allan Kardec de Balneário Gaivota. No início, nós esquecemos da oração, mas agora não. Convido a todos para fazermos a oração que Jesus nos ensinou há 2000 anos atrás. E depois eu deixo a minha singela homenagem com uma música feita em parceria com a inteligência artificial para homenagear a esse espírito que apagou a sua luz para que a luz do Cristo resplandecesse no planeta, nos levando de mundo de provas e expiação a mundo de regeneração. Então dizemos, Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo, mas principalmente o pão do espírito. Perdoa nossas dívidas à medida em que perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Um beijo no coração, até o próximo Papo Espírita. Encerro alterando aquela frase que era dita pelos laudiadores em Roma: Ave César, os que vão morrer te saúdam. E eu digo: Ave Kardec, os que vão viver eternamente te saúdam. Ao discípulo de Jesus, que no mundo encarnou, Allan Kardec, o sábio que o véu desvendou, com mente perspicaz e coração amoroso, trouxe à terra o espiritismo para o radioso. Kardec, estudante da fé e da razão,
Que a humanidade, a nova compreensão, como os Espíritos comunicaram, a verdade revelaste, e a doutrina espírita ao mundo legaste. No livro dos Espíritos, a voz dos imortais, revelaste os mistérios da vida e além dos mais. No livro dos médiuns, ensinaste a comunicar com os entes queridos que já partiram, a nos consolar, diante da fé e da razão. Que a humanidade, a nova compreensão, como os Espíritos comunicaram, a verdade revelaste, e a doutrina espírita ao mundo legaste. No Evangelho segundo o Espiritismo, o amor ensinaste, além de Jesus, com clareza interpretaste. Céu e inferno, a justiça divina expuseste, e na Gênesis a origem da vida desvendaste. Kardec, diante da fé e da razão, que a humanidade, a nova compreensão, como os Espíritos comunicaram, a verdade revelaste, e a doutrina espírita ao mundo legaste. Com sabedoria e amor, semeaste a esperança, iluminando os corações com a chama da verdade e da bonança. Sua aliança é eterna, sua luz jamais se apagará. Allan Kardec, codificador, que nos libertará. Oh, Kardec, gigante da fé e da razão, que a humanidade, a nova compreensão, como os Espíritos comunicaram, a verdade revelaste, que a doutrina espírita ao mundo legaste. Em gratidão eterna, teu nome cantamos. Allan Kardec, o mestre que tanto amamos. Que tu, alunos, continue a nos guiar no caminho da evolução. Sim.